Bom dia. Bom dia. Obrigado, Birajara. É a apresentação mais rápida que eu já tive, dispensa apresentações e tal, mas, enfim, de qualquer forma, eu estive nessa meia hora, eu cheguei a uma meia hora atrás, já fui professor aqui, assim, nos anos 99, 2000, e eu, com o professor Brito, que é aqui que cuida da parte, um pouco de toda a concepção tecnológica do Mackenzie, fui visitar alguns espaços que foram criados aqui, que trabalham com todos os ambientes integrados de aprendizagem, salas mais colaborativas, com tecnologias de ponta. Tem um outro laboratório de nanotecnologia, laboratório não, prédio. Ou seja, muitas coisas novas que mostram que a gente está numa fase um pouco como a que eu percebi com a chegada da internet. É uma fase assim, de um salto qualitativo que vai impactar profundamente nossas vidas. Já está impactando, mas também nossas relações com o processo de ensinar e de aprender. Quando descobri a internet, assim, há uns 26, 27 anos, o conceito de reunir-nos para pesquisar e aprender, então criar um laboratório conectado, era revolucionário. Então a gente podia aprender na sala de aula e no laboratório, e o laboratório era um lugar onde a gente ampliava muitas coisas que na sala de aula não eram possíveis, porque as salas de aula não estavam conectadas. Então, para aprender juntos, para pesquisar, para poder trocar o que nós sabíamos, a gente ia a um espaço, então criamos um laboratório para fazer coisas um pouco mais avançadas do que aquilo que na sala de aula conseguíamos presencialmente. E aí criamos esses dois espaços, o blended, entre o espaço um pouco da sala de aula e o espaço conectado. Aí depois aumentamos essa triangulação com o espaço virtual. Então, o espaço virtual nos permitia manter o contato, além do laboratório físico e da sala de aula, podíamos continuar interagindo, cada aluno e professor postando, comentando. E realmente isso aí criou toda uma série de possibilidades de ampliação de espaços e de tempos. Ao tornar-se isso móvel, você pode acessá-lo, nesses últimos anos, de qualquer lugar, em qualquer aparelho, em qualquer situação. Caramba! Aí, quando você vê com o Big Data, com todas estas, a inteligência, um pouco de dados que está por trás, você vê como podemos personalizar um pouco o perfil de cada um e adaptá-lo às necessidades. Assim, do ponto de vista, por exemplo, de gestão de conteúdo, quem acessa o Netflix, entre vocês, ele tem uma ideia de como, por exemplo, uma empresa mundial, que não me conhece pessoalmente, na hora que sou assinante ou participo de alguém que está pagando essa conta, me cria um perfil. Então, tenho um perfil que é diferente do perfil de meu neto, que tem outro perfil, que ele acessa outras coisas. Então, na verdade, quando eu acesso a mesma conta do Netflix, eu tenho vários perfis diferentes, com propostas diferentes, adaptadas, e que rodam em qualquer aparelho. Quer dizer, se eu tenho aqui o aplicativo, se agora eu entro aqui, eu retomo ao último capítulo da série que eu estava assistindo, no lugar onde eu estava, e ao mesmo tempo tenho uma série de sugestões. Olha, para você, provavelmente vão te interessar estas coisas que estão aí. Quer dizer, ele me traz algo. Agora, para o meu neto, ele traz coisas diferentes. Quer dizer, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, você tem vamos dizer assim, uma visão customizada, personalizada. O que tudo isso assim nos traz é que estamos agora, eu sinto um pouco retomando discussões. Por exemplo, quando entrei no Mackenzie,
a discussão que nós tínhamos era como sair da sala de aula para os espaços conectados e como criar um currículo mais flexível, blended, um pouco híbrido, em que o professor não ficasse explicando no PowerPoint a matéria e jogasse os alunos em projetos, que fizesse... Então, a gente fez assim, algo do blended fizemos. Aí o MEC liberou 20% da carga horária, timidamente, para permitir algumas coisas. E de lá para cá a coisa ficou meio parada, não avançamos muito mais. Só que o mundo, nestes 20 anos, década de 90, 100, 15, 16 anos, ele evoluiu. Os moleques jovens, eles criaram uma série de soluções que a gente, anos atrás, nem imaginava. O tempo todo a gente vai no Waze, chama o Uber. Às 5h30 da manhã, outro dia, fui para Congonhas, sábado, fui para Vitória, eu usei o Uber. Antes eu chamava um taxista da minha confiança, assim, que dizia, telefonava e dizia, olha, tenho que acordar mais cedo, você pode me buscar? Só que o Uber me cobra metade do que o taxista de confiança. Então, eu prefiro hoje chamar alguém que não conheço às 5h30 da manhã, porque sei que vai ter, porque estando conectado eu consigo. Então, estamos num mundo assim em que eu, por exemplo, agora eu saí da minha casa na Vila Madalena e minha mulher me levou, eu digo, vou de ônibus, que desço aqui o corredor, não preciso vir de carro, pagar estacionamento, é meio irracional. Então, mas só que na pressa, na hora de deixar o carro, tinha um ônibus atrás, porque eu saí correndo e deixei o pendrive, deixei minhas coisas, vim até sem documentos, na verdade. Sorte eu tenho aqui na entrada do Mackenzie meu RG registrado e eles me deixaram entrar, senão tinha que chamar o Bira. Mas, na verdade, quer dizer, eu não tenho nada aqui, a não ser da minha ideia, só que eu tinha guardado a apresentação no Google Drive. Então, ao estar no Google Drive, ele me permite coisas assim que, quando a mídia física, você esquece, você continua. Então, é esse mundo em que você está com um pé aqui no contato físico, que é fundamental, e, ao mesmo tempo, você está nesse mundo conectado, que nos traz desafios enormes. Vocês estão colocando aqui um cavalo de Troia, de novo. Quer dizer, como os laboratórios foram o primeiro cavalo de Troia que criaram algumas possibilidades. Na hora que você cria essas salas todas conectadas, essas salas de trabalhos em grupo, com todas as tecnologias wireless, com impressoras 3D, com laboratórios maker, você está, de novo, criando um cavalo de Troia. Quer dizer, para que você cria tudo isso se não é para mudar um currículo, para fazer outras coisas? Então, era sobre isso que eu queria falar, meio rapidamente. Quando falamos de metodologias ativas, não é só a questão de que o aluno aprenda mais ativamente, assim, é isso, mas que aprenda em contextos muito mais amplos, que aprenda muito em contato com o cotidiano, que aprenda na relação com o trabalho, que isso seja valorizado no currículo, que aprenda em cima de situações reais, que aprenda a dimensão mais importante, que é descobrir um sentido para a sua vida, que aprenda assim a desenvolver um projeto de vida e que transforme a vida num projeto de design, não só fazer design thinking para aprender coisas, mas ele ver sua própria vida como um projeto que a gente vai construindo sempre meio precariamente ao longo da nossa vida e que usamos todas as ferramentas que a gente usa para ensinar e aprender. Se você aprende dentro desta visão de que em todo momento, toda situação, ela me ajuda, e eu tenho que fazer escolhas, e as escolhas elas são imperfeitas, mas faço escolhas que eu vou avaliando, vou prototipando, e na hora que eu prototipo essa e vejo que não deu certo, eu tenho que rever e reelaborar. Então, isso te dá uma noção de que o aluno também tem que aprender e que eu tenho que dizer para o aluno que é melhor que ele aprenda dentro desta dinâmica do que da dinâmica de eu dar-lhe tudo mastigadinho, pronto, certinho, assim, o prato feito. Então, nós ensinamos com prato feito no mundo que temos que aprender de forma assim, incerta.
porque não é só ativa, é incerta. O que eu sei com meus 70 anos, o que me espera? Eu sei que está mais próximo o meu fim da vida, ok, mas quando? Não sei. Eu sei que enquanto eu puder e tiver saúde, e a saúde às vezes me falta, às vezes me dói o joelho, não sei o quê, outro dia me dá virose, queimei a mão. Mas são coisas que não me impedem de continuar pensando, atuando, viajando. Enquanto puder viajar, atuar, eu vou desenhando projetos de realização. Então, essa mentalidade, nós temos que dizer para o jovem, escuta, vai lá, não fica... Você tem 1000 possibilidades, mas você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas são limitadas. Então, são ativas no sentido que você tem que ir comparando e, ao mesmo tempo, escolhendo na incerteza. E, ao escolher, você vai testar. Então, e ao testar, você vai descobrir novas competências. E não só vai fazer isso sozinho, você vai compartilhar, que é outro elemento da cultura da metodologia ativa. O que eu sei, eu compartilho. Ao compartilhar, eu aprendo muito mais do que só guardando para mim. Então, na hora que você desenha um currículo, que de um lado é personalizado, no sentido, cada um, ele escolhe os componentes que estão mais próximos das suas necessidades. E, ao mesmo tempo, você compartilha situações ricas de aprendizagem, você avança muito mais. Então, nosso modelo centrado na sala de aula de algo igual para todos é idiota para um mundo que é muito... Então, isso está claro. Hoje eu tive assim, a percepção, nesse momento, assim, vindo para cá, de como podemos trazer a tecnologia como um elemento que ajude a dinamizar todas as potencialidades. Mas se a gente fica só criando laboratórios maker, coisas assim, isso vai... quer dizer, alguns espaços, alguns cursos vão se apropriar mais desses laboratórios maker, mas eles têm que estar, de alguma forma, inseridos no projeto pedagógico dos cursos, da arquitetura, da engenharia, da computação, mas também da pedagogia e da licenciatura. A licenciatura tem que trabalhar com espaços de criação e espaços de experimentação, e não só espaços de falação. Se nós queremos que os alunos aprendam ativamente, toda a proposta pedagógica de um curso de formação de professores, ele tem que ser ativa aqui dentro, ativa fora, conhecendo a realidade, ativa conhecendo as realidades mais avançadas. Então, é por aí. Então, trazer a tecnologia, como nós aqui nesses espaços estamos trazendo, é um passo importantíssimo. Mas, às vezes, esse passo não avança mais porque há resistência tão grande nos vários grupos consolidados que eles não se apropriam da forma mais interessante dessas possibilidades. E é dessas possibilidades eu queria ir falando neste meu... Deixa eu ver aqui. Algumas coisas vocês encontram nessa página, então é só para que vocês... tenha um pouco, por exemplo, diferenciais das escolas mais inovadoras, aprendendo a desenvolver e orientar projetos, enfim, ok. Coisas sobre educação online, são alguns materiais que eu vou... Opa, que eu estou... Ele vai e volta às vezes. Ok. Então, veja, há menos de 9 anos... que nós temos esse celular mais integrado, que é o iPhone, o smartphone. 9 anos, tudo isso, quer dizer, boa parte da nossa vida está aí. Vocês sabem bem como isso impactou. Vocês, agora está o Romero Tori aqui na frente, que vai me seguir, ele vai ver a quantidade de possibilidades que tem com isso aqui na mão. Vocês veem, hoje está bem no cotidiano, a febre dos jovens e na saúde dos jovens, dessa integração entre o tempo real, que significa o ambiente como este, em tempo real, com uma câmera que vai registrando, e ao navegar em espaços físicos reais, você vai encontrando objetos que não existem,
mas que estão lá e que interagem com isso. Então, você captura pokémons, você vai construindo uma narrativa. Quer dizer, uma narrativa que está entre o presencial, o tempo real, conectado, o que nós chamávamos virtual, a realidade aumentada. Você vai juntando várias coisas que antes falávamos, mas que agora estão ao lado do nosso bolso. E, para mim, isso não tem muito sentido. Eu não ando atrás de pokémons, mas eu vejo moleques assim ao meu lado que estão assim fascinados com isso. E eu digo, gente, eu tenho que encontrar como fazer dessa motivação que ele já tem, que para ele é importante, para mim não, mas para ele é, como que ele pode dizer, isso também te ajuda a aprender habilidades, competências, como faço essa ponte? Aí eu descobri, já nesta semana, que tem todo uma série de atividades. Alguém já que está mais adiantado do que eu nessa área me diz, olha, isso aqui em educação é fantástico, dá para fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, meu Deus, eu nem sei o que está acontecendo e já tem gente que está se apropriando isso para os alunos. Então, é esse mundo rápido, e que para os educadores é um pouco perplexo, nos deixa meio zonzos, principalmente os que estamos há mais tempo nisso. Para nós é novidade, mas para eles não é. Para eles não é. Eu vi ontem um neto de 3 anos, assim, ele gravando no WhatsApp, pegou da minha mulher, ele dizia, com quem estou falando? Estou falando com a outra avó. Ele pegou e apertou o botão de registrar e mandou uma mensagem para ela, mandou uma mensagem. Ele não sabe ler, não sabe nada, mas ele sabe usar esta minha. Então, para eles é normal. Uma outra amiga que eu vi outro dia com um bebê de 8 meses, não sabe falar, não sabe andar, está lá ainda, mas ele fica na tela fazendo isso aí, ampliando. É o mundo, ele não está na revista, ele não está no papel, ele não está no jornal. E é um pouco esse mundo aí que está nesta tela que nós... Veja, é um pouco que sintetiza um pouco a década de 20, no começo da década de 20, era a carruagem e era o jornal, era o papel impresso, as pessoas liam para se inteirar. Hoje, as pessoas estão, cada um, interagindo com seus mundos. Quer dizer, pouco entre si, perto, mas, enfim, é um pouco a metáfora. Temos os carros, agora aqui deveria ter uma ciclovia, já, porque não é só o carro, agora já tem vários espaços que estamos construindo de mobilidade. Então, é um pouco uma metáfora das vários caminhos, dos vários canais pelos quais nos movemos, pelos quais interagimos, e é esse mundo que o digital, ele está quase que escondido, não precisa estar tão exposto, mas quem não tem o acesso hoje está morto, está fora do jogo. É isso aí. As escolas públicas, a grande maioria estão mal conectadas, estão cometendo um crime. Nós estamos cometendo um crime como país, com os pobres, com a maior parte da população, ao não conectá-los, não pela conexão, é pelas possibilidades que lhes impedimos de que aprendam pelo menos por si mesmos. Se fazemos uma escola idiota, pelo menos que eles aprendam, porque eles podem aprender. Se você coloca um bom projeto, uma boa proposta, alguém tem um professor que estimula, eles avançam muito. Tem plataformas hoje como a Google a Khan Academy, para aprender matemática, ciências, que muitos que vão mal dentro da sala de aula em matemática, quando entram nessa plataforma, eu vi depoimentos várias vezes, eles conseguem aprender porque vão num outro ritmo. Então, não é que a plataforma vá substituir o professor, mas ele amplia as possibilidades que maus professores têm, ou que professores certinhos não exploram. Ok? Bom, rapidamente, eu vou, primeiro, aqui, é uma síntese, vou colocar rapidamente, se passar aqui rapidamente, ok? 3 coisas que são rápidas. A educação, como um todo, já utiliza mais os recursos, ok, metodologias. Este aqui, o Tony Bates, que é um canadense,
da Universidade Tabasca, que foi meu primeiro professor de EAD na Escola do Futuro, no projeto que eu participei no começo, com o professor Lito, Romero esteve também vinculado a ele, etc. Então, a educação como um todo utiliza recursos, metodologias e tecnologias digitais de forma cada vez mais explícita e significativa, compondo projetos pedagógicos que se combinam entre o blended, híbrido, com diferentes graus de presença físico, digital e online, totalmente digital. Significa, nós vamos compondo uma espécie de combinado de várias coisas, e ainda legalmente ainda estamos ainda muito, o EAD, o presencial, o EAD que começou esta semana aqui no Mackenzie, depois de muitos anos, ok, parabéns, mas ainda o EAD é um processo totalmente separado do presencial, ainda é uma idiota, quer dizer, o mundo não faz essa distinção, e nós temos que, apesar da que a legislação avançar um pouco, ainda tem que avançar muito mais. Você quer fazer um módulo fora aqui do Mackenzie e incluí-lo no projeto, ele tem que ter essa flexibilidade para isso. Quer fazer um MOOC, que é legal, e você certifica isso e trazê-lo isso, em lugar de fazer com um professor que às vezes não tem a mesma competência, o currículo tem que ser flexível para permitir tudo isso, misturar o online, ou a distância, o que é só de uma instituição, com outras propostas de outras instituições. Então, toda essa flexibilidade, nós temos que avançar. Os modelos ainda de EAD são muito de planejamento prévio, o que tem um lado bom, mas é muito fechado, o que é um lado ruim. É videoaula, é fazer algum quiz, é algumas atividades, algum fórum, é pouco diante das necessidades que nós temos em qualquer área, como de aprender fazendo, de aprender com projetos também no EAD, no centro, colocar o conteúdo em cima de projetos. Temos que repensar também o EAD e a busca um pouco de modelos muito mais flexíveis e amplos, né? Ok. Algumas coisas que quem usa as tecnologias melhor, são o que chamo de as tecnologias digitais, os que têm projetos muito mais avançados. E é que eu tenho pesquisado um pouco nesses últimos anos, são pessoas que juntam profissionais e ambientes institucionais acolhedores, com excelentes, são professores bem remunerados, bem preparados, enfim, do ponto de vista tanto humano como técnico e pedagógico, abertos a mudanças. Então, são grupos excepcionais, que ok, tem um currículo ou transdisciplinar. Então, é um currículo amplo, é bem mais flexível, é muito centrado no aluno. O aluno pode compor parte do currículo. Então, esses modelos em que o aluno tem que seguir assim a mesma rotina, fazer a prova no mesmo horário, fazer as mesmas coisas sempre, não é aqui. Eles não fazem isso. Trabalham com competências amplas, projeto de vida, aprendizagem de serviço, essa ideia de aprender e contribuir, e novas formas de avaliação, que não são só prova. Enfim, trabalha muito por portfólios, construção, aprendizagem por pares, autoavaliação. É uma mistura de propostas, metodologias ativas, que vamos falar um pouquinho mais, e essa cultura maker, de aprender fazendo, de criar espaços onde eles criam, compartilham, como algumas escolas fazem isso, que hoje são novidade. Lá na Vila Madalena, onde eu moro, esta semana inauguram uma escola de design bem, assim, mas é cara, toda assim, bem avançada, toda maker, toda bonita, espaços que não parecem sala de aula. Ok, mas aos poucos tudo isso tem que vir para o nosso cotidiano, para que as tecnologias façam sentido. Então, alguns projetos de inovação. Eu vou deixar aqui a apresentação para vocês, não tenho tempo, também não quero tomar o tempo do Romero, apesar que nós começamos um pouquinho depois, mas eu vou deixar algumas referências com vídeos em geral, em que vocês encontram o essencial do que eu quero dizer. Então, por exemplo, vejam como se usam as tecnologias em conceitos. Quer dizer, estas são salas de aula de engenharia, de arquitetura, de pedagogia, de farmácia, enfim, de vários cursos de uma instituição como esta, só que voltada mais para a classe trabalhadora. Alunos que trabalham de dia, estudam à noite, pagam uma mensalidade entre 300 e 400 reais,
dependendo do curso, um pouco mais, mas não mais do que isso, e que estudam com aula invertida e trabalham por projetos. Então, se vocês, aqui, um dos YouTubes aqui do vídeo é de alunos de arquitetura no primeiro semestre de um curso de arquitetura. No final, mostram os projetos que já conseguiram fazer. Eles fizeram a faculdade, o diretor da faculdade de arquitetura de Foz do Iguaçu, da Uniamérica, fez um convênio com o que seria um pouco a entidade responsável pela cidade, que está ligada ao... Lá em Foz do Iguaçu tem a questão da tríplice fronteira, tem a questão da represa, tem as cataratas, tem não é ONG, é um instituto que planeja um pouco a melhoria da cidade junto com a prefeitura. Então, eles fizeram parceria com esse instituto, dizendo que necessidades temos de melhorias aqui. Aí trouxeram as necessidades concretas, chegaram lá, aí os alunos disseram, olha, me interessa tal projeto, me interessa tal outro. Aí você disse, mas o cara está começando a arquitetura, ainda não sabe. Qual é a proposta da faculdade? Dizer, olha, com supervisão de alguns professores, veja quais ideias você tem, o professor vai te ajudar. Então, ele vai ser uma espécie de mentor a partir da ideia, mas a ideia é do aluno, não do professor. Não é o professor que diz, eu tenho uma ideia, você vai executar. Então, eles veem que ideias os alunos têm e o professor fica um pouco apoiando. Então, tem os projetos individuais em cima de necessidades reais e tem o grande projeto que a faculdade propõe para cada semestre. E cada semestre muda esse projeto. No segundo semestre, que foi no ano passado, está em vídeo, vocês podem ver, o projeto era criar casas populares para a população carente daquela cidade, porque tem muita gente morando na periferia, chegando, e que modelos... Então, são alunos de segundo semestre de um curso de arquitetura que trabalham de dia, estudam à noite, e que estão desenhando soluções reais para uma cidade real. Caramba, eles não esperam no quinto ano para fazer um estágio. Eles vão fazer estágio. Quando chegarem ao estágio, eles já têm muitos estágios feitos, porque todo o curso é em cima de prática e de reflexão. Isso não tem como errar. Quer dizer, se você equilibra bem isso com a reflexão, porque depois o grande problema que eles tiveram aqui é ir desenhando uma série de atividades em que o aluno pode fazer por sua conta, que implicam leitura, vídeos, reflexões e tal, que depois eles vão trabalhar nos projetos à noite na sala de aula. Eles têm que ler antes para que isso possa acontecer. Então, tiveram que criar a cultura de gerenciar a leitura prévia, a análise prévia. O aluno faz as atividades em cima de todos esses materiais e posta online. O professor vê quem é que fez, não fez, e tal, para poder desenhar os projetos concretos, alguns deles, em cima da situação real dos alunos. Então, é usar a tecnologia para visualizar o que os alunos fazem e para desenhar o projeto adequado para o nível onde eles se encontram. Não é só o projeto que ele tem na cabeça, é o projeto que o aluno pode executar em aquele momento a partir da devolução do que o aluno traz. Então, você vê que você tem aqui a aprendizagem baseada em projeto, mas aula invertida, sem disciplina, sem aula expositiva, e misturam alunos de anos diferentes. O aluno mais velho, ele tutoria, ele ajuda o aluno mais novo. É um modelo muito disruptivo. Para nós, assim, é um pouco... Mas eu estive lá e eu vejo, assim, como para os alunos que estão lá, isso faz sentido. O que me digo, eu não sei se o resultado que terão depois no ENADE vai ser muito superior ao que teriam se fizessem um método tradicional. Ainda não, porque é um projeto que tem 3 anos, 3 anos, ainda não fizeram ENADE. Mas eu imagino que o resultado será legal, porque outras instituições que foram por aí, em outros países, se saíram bem também nos exames oficiais. Mas, quando você vê a motivação dos alunos desenvolvendo, aí vê os projetos que dizem, pô, eles estão aprendendo. Eles não têm a disciplina de cálculo em engenharia. Eles fazem o cálculo dentro de projetos.
Então, você vê que é um outro modelo. Então, não adianta colocar só tecnologias e tal, se não mudarmos os modelos. Então, claro que a maior parte das instituições não vai poder fazer isso aqui. Aqui precisa de algum visionário, pessoas, uma coordenadora acadêmica aberta, assim, que se atreve mas ela é uma educadora que veio de uma universidade pública, a professora Norma, pessoa aposentada, já quase da minha idade, está tocando um projeto inovador como esse. Então, isso é bem legal, né? Dê uma olhada também, aqui, por exemplo, na engenharia do INSPER, tem uns vídeos sobre os projetos que os alunos desenvolvem, tem vários projetos. Claro que aqui é um pouco mais de elite, enfim, a gente sabe que não é para todo mundo, mas a ideia eles têm disciplinas, é diferente do outro. Aqui tem algumas disciplinas, mas são poucas. Também não tem cálculo na engenharia. Mas eles têm o slogan Mude São Paulo, e a partir disso eles trabalham muito dentro dos laboratórios Maker. Então, eles vão com planejamento, depois eles vão com desenhando um pouco alguns modelos, vão cortando, usando coisas físicas, papelão, etc., até depois desenhar um protótipo, imprimi-lo nessas impressoras 3D. Então, é um conjunto de soluções que são legais. Esse vídeo aí do YouTube mostra vários projetos, tem vários desses que mostram. Quando vejo o aluno produzindo, satisfeito, e são projetos, tem uns que são na área de engenharia, mas na área de música, outros são outros mais ligados à computação, mas são várias propostas bem diferentes. Você diz, isto aqui faz sentido. Eu também estive lá, aqui na Vila Olímpia, é bem interessante. Se vocês puderem visitar, eu recomendo. Aqui já é conhecido grupos de escolas públicas, como a Summit Schools, e o High Tech High, são espaços, são escolas que têm muito essa ideia do individual, projetos individuais, de grupo e mentoria, do projeto de vida, e muita inserção em situações reais. Eles passam muito tempo fora da escola, em empresas conveniadas com as escolas, sem os professores das escolas, e participando de projetos reais. Então, são alunos de 12, 13, 14 anos, que eles estão em contato com o mundo e não só dentro da sala de aula. E quando voltam para a sala de aula, eles usam a tecnologia digital para, principalmente, roteiros pessoais. Eles têm uma série de atividades previstas pela escola, dentro do currículo, eles vão fazendo, quando se sentem que estão prontos para avaliação, eles fazem a avaliação online. Aí o professor vê o resultado imediatamente, tira qualquer dúvida, chama o aluno, conversa e desenha a próxima etapa. Então, são projetos personalizados em que a tecnologia faz todo sentido, para que cada aluno vá no seu ritmo. Ao mesmo tempo, eles trabalham com projetos de grupo e projetos sociais. São esses modelos que interessam. Vocês veem, no ensino médio técnico integrado, como chama, profissionalizante. Aqui tem duas escolas, NAVE, uma no Rio e outra em Recife. São escolas estaduais, apoiadas por algumas empresas, né? E o que eles fazem? Desenhar novos espaços. Aqui eles constroem no ensino médio integrado, eles trabalham com mídias digitais, com algumas profissões ligadas ao universo digital. Mas eles vão fazer o diploma de nível médio, numa escola estadual. Só que aqui, esse é um espaço, por exemplo, onde eles vão criando, vão trabalhando com projetos, jogos. Aqui, eu estive lá visitando. Aqui tem um espaço também de exibição dos projetos deles. Aqui algumas salas de aula, todas móveis, assim, que podem ser de 2, de 4. Enfim, é todo um projeto em cima de práticas. Esses alunos, todos saem empregados, porque desenvolvem competências de nível médio no país, que tem um desemprego brutal.
eles todos são empregados, alunos de escola pública, só que com apoio, com incentivo. Não é qualquer escola pública. Os professores ganham a mesma coisa que os colegas, mas tem que ter outra cabeça, tem gestores de cabeça aberta, tem um apoio também de infraestrutura de empresas de telecomunicações que oferecem banda larga, computadores, etc. Ok. É isso que falta na escola também, pessoas e um pouco de recursos, ok? Vamos lá para não... Aqui, escola baseada em jogos e tal, aqui algumas experiências inovadoras que usam tecnologias, que vocês podem ver, eu vou passar um pouco para não... Então, aqui é um material que eu vi há pouco tempo, da Editora Moderna, muito interessante, bem prático, bem legal. Está em livro físico, está em livro digital, é gratuito. Vocês têm aqui, é traduzido assim do grupo do Digital Planet. São professores, pesquisadores que pesquisaram as melhores metodologias com tecnologias. Então, o tema que eu trabalho com vocês, eu encontrei agora um grupo que fez isso, e foi traduzido para o português, Educação no século XXI, as tendências, metodologias e tecnologias para inspirar. É bem legal, tem bastantes referências, tem um pouco como faz, mostra experiências que praticam. É muito interessante assim, para vocês aprenderem um pouco o que está acontecendo. No fundo, o que nós temos... Aqueles que não somos tão disruptivos, o que podemos ir fazendo? Vocês já discutiram ontem com a Lilian, com a Verônica, estavam aqui, todo o pessoal, o Dante, eu trabalho com a Lilian em algum curso de metodologias e tal. Então, tudo isso que vocês viram ontem está aqui, esses modelos híbridos de ensino e aprendizagem com metodologias ativas. Então, esse híbrido, que cada vez você vai misturando de acordo com as necessidades, de acordo com as condições. Tem escolas que têm mais recursos, outras têm menos. Então, de acordo com os recursos, você vai criando essas... Mas que tem que ter muito forte esse componente de busca, um pouco do personalização, da colaboração e o uso de recursos, que faz com que, no final, a vida e a escola estejam muito mais próximas, e que as áreas de conhecimento também se integrem entre si e com a vida. Uma escola próxima da vida, os professores têm que conversar mais entre si, têm que se entender, têm que chegar a acordos, a propostas que façam sentido. Não é cada professor dar um monte de tarefas para o aluno e o aluno ficar como louco atrás, às vezes fazendo coisas semelhantes. Não, é um planejamento que significa um custo maior, porque tem que reunir professores, tem que pagar professor para planejar, para sentar juntos e não dizer faça isso acontecer. Então tem um lado também que economicamente é mais caro. Educação de qualidade não é barata, não adianta, não tem mágica. Essas escolas que eu falei, Summit, etc., são professores top, são jovens, são escolas públicas, mas que podem demitir o professor mal avaliado, que não se deu dentro dessa metodologia. Apesar de serem públicas, como são escolas charter, eles têm essa possibilidade também de mexer e demitir no sentido de dizer, você não pode continuar aqui. Nós queremos escolher os professores que estão dentro desse projeto e que realmente ajudam os alunos. E não que estão concursados, e porque está concursado, tinham que aguentá-lo a vida toda, que é o nosso modelo também meio paternalista, em que os bons estão junto com aqueles que também não querem nada com nada, e por isso a gente faz essa meleca, essa geleia, que no fundo é isso aí. Uns vão empurrando com a barriga e outros vão levando o barco sozinho. Os que são mais empreendedores fazem, mas os demais vão encostados e desfazem um pouco o trabalho dos colegas, né? Isso é horrível, né? Fora que os professores trabalham em 2, 3 lugares. Estava falando com o professor Novo há 15 dias, que esteve aqui em São Paulo. O professor Novo dizia, o Brasil é um dos poucos países que eu conheço, talvez o único, assim, que o professor, para compor um salário digno, tem que trabalhar em 2, 3 lugares. Eu, Romero, vocês não trabalham em vários lugares? Quer dizer, é impossível, ele está na USP, está no Senac, está não sei aonde. Quer dizer, eles dizem isso é irracional. Como você quer que o professor seja um professor que pesquise sua prática, que traga atualização? Se ele tem que ir rodando, sai de um lugar, pega o carro, vai para outro, não sei, quando que ele estuda? Quando que ele pesquisa? Quando ele vai atrás de tudo o que está acontecendo nesse contexto? Então, nós
queremos fazer coisas milagres sem infraestrutura, não só tecnológica, mas principalmente estrutura de apoio da carreira, de valorização. Então, eu sei que tudo isso que estou propondo é um pouco ousado nas condições em que muitos se encontram, mas é o caminho, a gente tem que encontrar saídas, e é o caminho da realização de cada um. Significa, o pouco que eu aprendi foi, quando decidi mudar de ser professor convencional para um professor um pouquinho mais assim, inovador, os alunos ganharam, mas quem ganhou mais fui eu ganhei muito mais assim de entusiasmo, foi legal trabalhar com os alunos, aprendi muito, abrir horizontes, até econômicos. Você vai aumentando sua empregabilidade de acordo com essa visão mais empreendedora. Então, aqui vocês, nesse livro que já foi citado, vocês encontram um pouquinho essa ideia da personalização com tecnologias. Esses modelos devem ter explicado antes de como você faz a rotação, modelos mais flex, aqui a aula invertida, enfim, eu agora não tenho tempo, mas, enfim, no fundo, você faz tudo isso, que são aprendizagem ativa em contextos híbridos, de 1000 formas. Então, você tem 1000 caminhos, 1000 técnicas, que você pode ir juntando, e que nenhuma delas é absoluta, que um pouco, você trabalha com problemas ou com projetos, que no fundo são problemas, um pouco, você tem algumas situações mais abertas, né? Por exemplo, num curso, na medicina, você tem um problema, alguém tem um joelho, pode haver 1000 questões, a solução nem sempre é a única, pode haver vários caminhos. No projeto, normalmente, você desenha algo que vai levando a uma proposta que vai sendo testada, reavaliada e tal. Aprendizagem por meio de jogos e narrativas, que é fundamental também para uma geração lúdica como a que nós temos. Várias formas de trabalhar em equipes, o Team-Based Learning é uma das muitas formas de trabalhar em equipes, mas usando hoje os recursos digitais, o peer instruction, que é um pouco assim, aula invertida, e depois você vê o grau de conhecimento que o aluno tem. Aí depois ele discute em pares para ver se chega entre eles a um consenso sobre algumas questões que estão em dúvida, e o professor vai intervindo depois e usa alguns recursos para ir monitorando a aula invertida, a resposta dos alunos, quando estão sozinhos, quando estão em grupo, etc. Enfim, ensino com pesquisa, o método de casos que há tantos anos Harvard usa, sala de aula invertida, que você já conhece. Alguns referenciais sobre metodologias ativas, aí você tem vídeos de todo tipo. Eu uso o vídeo como um elemento rápido de dizer, bom, onde é que tem coisas legais? Por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas aqui da Univesp é bem legal, metodologias ativas na engenharia do Faro. Aprendizagem baseada em projetos da Escola Nave, aquela que eu falei de ensino médio, mostra um pouco como que eles trabalham com adolescentes, com ensino médio, é bem legal. Peer Instruction, na PUC do Paraná, como é que eles trabalham. Aqui, experiências no uso de metodologias ativas mais amplas, o PBL, na FGV, experiências de aprendizagem ativa na Unicamp. Você tem vários vídeos feitos pelo professor Valente, com professores da Unicamp, que usam esses recursos. Tudo isso está na internet, dá para ir vendo experiências em várias áreas, algumas são mais ousadas, outras são mais tímidas, mas são bem legais. Tem um outro que eu não coloquei aqui, que é sobre a PUC aqui de São Paulo, e creio que tem uma palestra de alguém da PUC sobre metodologias ativas. Eles fizeram um congresso em dezembro, que está no YouTube, muito interessante, sobre curso de engenharia e alguns outros que usam bastante metodologias ativas na PUC de São Paulo, né? Aqui. Esse curso que já foi citado é legal que vocês também conheçam, da Fundação Lehman, você encontra no Coursera, você encontra no Veduca. Esse curso podem fazer, porque tem essa mistura de tecnologias. Para quem atua, por exemplo, na educação básica, esses vídeos que estão aqui, eles são legais, assim, porque são vídeos de professores que usam os laboratórios Maker de forma um pouco mais integrada aqui.
Um é um projeto bem simples, que é aqui da Escola Porto Seguro, que é, cada aluno, por exemplo, desenha uma camiseta personalizada, com slogans, com o que ele quiser. Então, cada um bola a sua camiseta e depois imprimem a camiseta que ele bolou. Então, é uma coisa bem básica, vamos dizer assim, mas para o aluno dá essa ideia. Ele é aluno, tem 8, 9, 10, 11 anos, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa ideia do empoderamento, da percepção do poder que você tem. Então, isso é bem interessante. Há outras soluções mais sofisticadas que a gente tem. Projetos, assim, que é uma área que eu acompanho, não conheço, mas eu fico fascinado. Robótica integrada. Assim, eu vejo lá o Resnick lá no MIT fazendo assim, com Arduino e vamos dizer assim, com placas assim abertas, vamos dizer assim, que qualquer um pode se apropriar, e com softwares abertos como o Scratch. Então, você vai criando coisas, você vai e aqui, por exemplo, nesse vídeo que está aqui, vocês veem alunos fazendo diferentes projetos e que eles depois veem o resultado e apresentam. Então, esse movimento é um movimento imparável. Se você acrescenta isso, realidade aumentada, tudo isso que o Romero vai trazer para vocês, mostra infinitas possibilidades que os alunos têm de criar, e você tem dezenas de materiais já de gente que está fazendo isso. Então, você vai no Dante, tem as escolas, então tem uma série de vídeos que você vê, só que normalmente são projetos meio pontuais. Tem alguns grupos de pessoas que fazem coisas, mas isso às vezes não é curricular, não está afetando o todo. O interessante é que despertar na criança essa ideia de que ele pode fazer, que domina essas linguagens, e ele cria coisas com todos os instrumentos que estão aí disponíveis, e que ele possa ver o resultado. Cria um jogo, cria uma solução concreta, algo que funciona na vida real. Então, isso é muito poderoso para eles. Então, aqui, se vocês querem acompanhar os projetos que nesses laboratórios makers mais interessantes estão sendo feitos no mundo, aqui o Blinstein, o brasileiro lá em Stanford, e uma latino-americana, Silvia Martinez, fizeram toda uma meaningful making, aprendizagem significativa em laboratórios makers, com os principais projetos que foram desenvolvidos no ano passado. Aqui a plataforma Khan, aquela coisa de plataforma adaptativa para você aprender o básico, pelo menos na educação fundamental, onde você vai seguindo um pouco o teu percurso e o professor pode visualizar os resultados. Para os que trabalham principalmente com educação básica, valeria a pena dar uma olhada nesse curso da plataforma Khan, explorando os recursos. É um curso gratuito de como explorar os recursos como professores para o uso dessas tecnologias. Aqui tem uma série de aplicativos aqui, tem vários, assim, sobre a criação de livros digitais, transformar, criar coisas que façam sentido para os alunos, publicar, compartilhar. Isso é uma coisa assim fantástica que eu só coloquei uma. Produzir aulas, produzir materiais, tanto pelos alunos, pelos professores. Você pode, o YouTube hoje ele te permite fazer 1000 coisas. E para terminar, e não atrasar a apresentação do Romero, algumas coisas que eu estou aprendendo assim, com cursos online. Eu trabalho muito, além de palestras e tal, estou trabalhando mais da minha casa com alguns grupos que me chamam, às vezes é uma instituição, às vezes são alunos avulsos, principalmente alunos avulsos de várias partes do Brasil. Eu trabalho, quando é um curso semipresencial, que eu posso ir fisicamente com frequência, trabalho com a Lilian Basic, lá de ontem, aqui no Instituto Singularidades, em São Paulo, em Pinheiros, um curso sobre metodologias ativas para projetos educacionais inovadores, ou algo assim. Mas em que temos 4 encontros presenciais e o demais trabalho online. Com a professora Dania Falcão, que
é de Santa Catarina, e com ela trabalhamos sempre online. Eu da minha casa em São Paulo, planejamos, damos o curso, acompanhamos, gerenciamos. Eu faço tecnologias digitais e metodologias ativas. Então, o que eu aprendi nessas várias situações? Que o momento presencial, se eu posso estar junto com o aluno, é muito melhor do que o online, num Hangout. Mas se o aluno está lá em Manaus e outro está no Rio Grande do Sul, o Hangout é ótimo, ou qualquer recurso para o momento online. Então, eu tenho que ter propostas diferentes para alunos que têm situações diferentes. Então, alguns recursos que ajudam, alguns recursos digitais que me ajudam. Primeiro, coisas que são simples. Todo o material que eu antes postava para o aluno, e sempre eu continuo postando, porque eles querem que o especialista diga, olha, o que você sabe, tuas referências. Eu disponibilizo o material. Eu disponibilizo de duas formas. Uma é aberta e a outra é fechada. Fechado no sentido, está em PDF, você quer salvar como está, o que eu te propus? Ok, guarda. Aberta, eu te convido a compartilhar, a colaborar, a questionar até esse material, a acrescentar coisas. Então, eu coloco no Google Drive, Google Docs, uma coisa simples, não tem nada de sofisticado. Insiro isso, linko com o Moodle, com qualquer ambiente, e eu digo, olha, aqui está o material, enjoy it. Quer dizer, veja o que você pode fazer. E aqui, por exemplo, num curso, agora há pouco tempo, você tem, sabe, peguei um trecho que é só texto, tem outros que são links, tem vídeos, mas aqui, você vê, as pessoas são pessoas reais, que eles vão escrevendo ao lado, eles vão interagindo com o material, eles vão salvando isso no portfólio, porque por trás também tem o conceito de portfólio que eu vou explicar. Eles vão colaborando, o que é importante para eles salvam fora do Moodle, porque o Moodle, ele tem um tempo, depois fecha, porque é um tipo de sala de aula, tem login, senha, depois fecha. Normalmente, você deixa um tempo e depois abre para outras turmas. Então, quando você cria esses materiais dentro de um portfólio seu, dentro de um ambiente pessoal de aprendizagem, que você compartilha ou não, você guarda e você faz com isso o que você quer. Então, a ideia de eles colaborar e guardar e compartilhar, né? Legal. Coisas simples que dão um grande dinamismo. A outra é encontrar algumas ferramentas de visualização do que cada um produz. Sempre está a ideia de visualizar e compartilhar. Então, ferramentas simples, Padlet, Symbaloo, gratuitas. Você tem a versão gratuita. Vocês verão que são bobas, mas são extremamente eficazes para esse sentido. Visualizar o que cada um faz. Porque, além de visualizar, compromete o aluno, porque na hora que você posta algo, você é responsável por aquilo. Tem a data, tem tudo. Você, com 2 cliques aqui, você posta um vídeo, posta um texto. Se é um texto copiado e alguém percebe, você passa a maior vergonha, porque está lá. E não tem como dizer, ai, não pus, ai, não, me enganei. Não, está lá. Enfim, então, essa ideia de cada um, são alunos reais, vão postando, e atrás daqui, tudo isso depois é guardado num portfólio de cada aluno. E eu, assim, por exemplo, organizo, isso é uma coisa nossa, por exemplo, eu coloco assim, o perfil de cada aluno, eu agrego ao portfólio. E o que é isso? Veja, o Symbaloo é um lugar em que você agrega o que te é interessante, uma espécie de biblioteca digital que, se você quiser, compartilha, se não, guarda para você. No curso, tudo que os alunos vão produzindo, vão construindo num portfólio digital. Tudo. Eles vão colocando, aí você vê a trajetória do aluno, é aí que você avalia. O que ele fez? Tem alunos que fazem tudo na última hora, tem alunos que fazem assim com mais tempo, tem alunos que participam mais. Então, eu digo, guarda tudo. Ou seja, teve uma discussão legal no fórum, copia e guarda também no teu portfólio, porque aqui você tem um pouco para você mesmo, teu roteiro do que você aprendeu. E aí eu coloco a foto de cada um deles, são alunos reais, Maristela, etc., e ao clicar na foto, você entra no portfólio em todo o material que ele produziu.
Então, na verdade, não é uma espécie de visualização de fotos. É pela foto eu vejo o aluno e no aluno. Só que isso eu vejo como professor e os colegas também veem. Então, veja, são coisas simples. Está dentro do Moodle 3.1, Moodle mais avançado, que tem até um módulo de competências. Ok, legal, mas a gente é um curso de 40 horas, portanto, é rápido, 2 meses. Mas ele tem esse dinamismo de colocar em prática o que a gente fala. Quero compartilhar, então não é só a voz do professor que grava, o especialista que mostra, não. O especialista que compartilha. E tem alunos que me questionam, dizem, olha, este conceito de metodologias ativas, fulano de tal pensa de outro jeito, problemas e projetos, a discussão, tem outras, tem pessoas que veem de outro jeito. Acho ótimo quando alguém me traz uma outra visão que às vezes eu não estava tão atento, e eu tento aprender também com o aluno. E algumas coisas, já para terminar, eu dou muita importância aos encontros ao vivo online, a conversar com os alunos, olho no olho, perguntar as dúvidas. Então, no mínimo, um curso de 2 meses, no mínimo eu faço 4 encontros online com eles. Um horário marcado, alguns sempre tem um ou outro que não pode, mas combinado previamente, para que a gente mantenha o vínculo afetivo, a gente cria um ambiente afetivo muito legal. Ontem estive em Santos, lá, até com o Romero coincidimos assim num evento, e tinha uma ex-aluna de um curso que eu não conhecia presencialmente, me deu um abraço, assim, eu sabia quem ela era, porque eu tinha visto no encontro, mas não a tinha encontrado fisicamente, nem lembrava que era de Santos. Então, quando ela me viu, professor, e aí fiz a associação, como para ela foi importante, disse, para mim, esse curso foi decisivo, foi assim, me marcou, é um professor que marcou minha vida, foi fazer um curso desses. Então, sabe, eu não a conhecia presencialmente, mas a conhecia através do ao vivo. E tem a mistura também de ambientes estruturados e redes sociais. É um Moodle. A gente tem uma página fechada no Facebook, para algumas coisas, algumas atividades, e a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp é para as coisas mais imediatas, assim, a comunicação meio nervosa, de todos, assim, olha, vamos ter essa aula ao vivo, ou vai mudar tal horário, ou descobrir tal coisa, prestem atenção, tem um evento aqui, o pessoal usa o WhatsApp. O Facebook, ele vai postando materiais que acham que contribuem ao curso naquilo que nós estamos trabalhando, mas ficam lá, que às vezes não dá para colocar no Moodle diretamente, tem que mandar para um de nós postar, né? Então, eles ou ficam um pouco escondidos. No Facebook é um lugar que dá para visualizar rapidamente e todo mundo do grupo pode colocar. Então, isso me parece bem legal. E também é possível trabalhar com ambientes menos estruturados. Aprendi isso com o Miguel Resnick, lá do MIT, que eu participei de um curso assim, meio, assim, um pouco, que era sobre Scratch, sobre estas plataformas abertas de criação de jogos e de criação de... Mas, só para entender um pouco, ele fazia isso no Google Drive, com Google Presentations, com Google Docs e alguma ferramenta de colaboração, mas tudo sem Moodle, sem nada. Era um curso assim meio... Ele ia propondo, para esta semana tal, deixava um template lá no Google Presentations, cada um tem tais leituras, tem tais atividades, o resultado disso vocês postam numa tela só, com links lá dentro, aí eu vou dar uma olhada antes do nosso encontro da próxima semana, fazer um encontro, um hangout, e aí, quer dizer, era uma coisa assim, com ferramentas abertas, assim, eu dizia, caramba, o MIT e tal, está fazendo um curso com as ferramentas que nós usamos no cotidiano. Dizia, talvez possamos ir por aqui. E avaliação, como eu falei, um pouco misturando a avaliação pela produção, por projetos, o portfólio, por pares e autoavaliação. Eu acho que isso são coisas bem legais que eu recomendo. E com isso, sobre esse curso que eu falei com aplicativos mais abertos, ele estava disponível aqui
no MIT, se vocês querem. Enfim, aqui temos um pouco a síntese, mas não tenho tempo de como, no fundo, é como trabalhar com os alunos. Assim, você tem que conhecer, acolher, partir de onde eles estão no vídeo, eles estão nos jogos, você tem que partir de lá onde estão, para que cheguem aos textos, para que cheguem a materiais mais desafiadores, partir das mídias audiovisuais, surpreendê-los aí com a sensibilização, com histórias, com a produção também de aprender fazendo maker, fazer as negociações possíveis, chegar a consensos e valorizar o que eles produzem, que eles divulguem, divulgar tudo o que eles fazem. Tudo isso motiva os alunos para aprender. E é assim que as mídias digitais vão fazer sentido. E com isso, esse é um dos cursos que eu tenho, esse de tecnologias digitais. E assim a gente vai aprendendo a avançar um pouco colocar as tecnologias em tudo, mas colocá-las de forma que façam sentido, porque o foco é o compartilhamento, a aprendizagem, a personalização. Isso implica depois o professor sair um pouquinho do pedestal e ficar mais junto com os alunos, conhecê-los. E implica também depois ver o currículo, torná-lo mais flexível. Implica que os professores têm que conversar para organizar as atividades de forma mais integrada. Implica depois em redesenho das salas de aula, dos espaços, dos ambientes, até mudar um pouco o conceito de universidade que nós temos. É um longo caminho, é um caminho inescapável, né, que no momento faz sentido para atender a um mundo que está aí, pressionando por novos profissionais, pessoas abertas. Eu sempre digo e termino, eu convivo com o melhor do Brasil, que são as pessoas criativas, os jovens mais empreendedores me procuram, pessoas de startups, pessoas que são curiosas, às vezes com ideias assim, um pouco achando que mudam o mundo com um aplicativo, mas tirando esse exagero um pouco do jovem, mas são pessoas que querem mudar a educação, que querem criar empresas não só para ganhar muito dinheiro, mas também para contribuir, que querem ter uma visão sustentável. E eu acho que esses jovens são os que nós temos que apoiar para que nos ajudem a fazer esta transição entre os nossos modelos convencionais e outros mais rapidamente, porque eles são ousados, eles não enfrentam fracassos e vão adiante e trazem soluções muito interessantes. E é dessas pessoas que nós precisamos. Me sinto muito feliz em poder estar como alguém mais velho, sendo um pouco interlocutor de pessoas que às vezes me falam coisas que eu até digo, o que você está me falando que ainda não sei? Aí ele me explica, aí eu vou lá e vou no YouTube e tal, e aí eu digo, caramba, onde é que esse cara está, que eu nem sabia que isso era possível. Muito obrigado.